Olá, você precisa prestar atenção num ponto muito importante quando você é intimado ou quando você é autor ou você é réu, não importa, numa questão de acidente de trânsito. Quando você é intimado, você tem que fazer uma análise das acusações que pairam sobre você, pesam sobre você. E também o autor da ação, aquele que está ingressando com a ação para fazer uma cobrança como sendo uma vítima, ele também tem que tomar cuidado para o processo não virar e ele se tornar o responsável. Pode haver uma mudança de vítima para réu e réu para vítima numa audiência de instrução, onde o autor e o réu que vai não dar as informações plenamente corretas para o advogado da sua parte, o seu advogado, ele pode ser surpreendido com perguntas em audiência, ou mesmo na contestação. Mas a audiência de instrução no acidente de trânsito é para oitiva de testemunhas, até mesmo arguição de peritos. O advogado das partes fará perguntas para outra parte, testemunhas, como disse, peritos. Mas qual é o ponto crucial na audiência de instrução? Quando a gente vai ouvir as pessoas, a oitiva, né, que fala, né? Nós vamos ouvir depoimentos na audiência. Então, qual é o ponto crucial? É o chamado ponto controvertido. Esse é o mais importante que você tem que se preparar para a audiência de instrução. É o ponto da controvérsia. Então, na a petição inicial, quem ingressou com a ação apresenta uma petição inicial e, no linguajar leigo, processou alguém. Pode ser você, por exemplo. Você foi processado. Se você foi processado, você é o réu. Se você processou, você é o autor. Para que os leigos me entendam. Então, o que você tem que analisar quando vai para uma audiência de instrução e julgamento? Você já tem a petição inicial, que é a acusação, ou o pleito, né, ou os pedidos, e você tem a contestação do réu, que está discordando das afirmações feitas no pedido inicial do autor. O autor com a petição inicial e o réu com a contestação. Aí não é feito, não se chegou a um acordo na audiência de conciliação. Então o juiz marca uma audiência de instrução, onde você vai ouvir as pessoas. Então tem duas coisas importantes que você tem que tomar cuidado nesta audiência. É as perguntas impertinentes, é impertinente, e o ponto de controvérsia, que é o quê? É onde, tem um termo, eu acabei de falar o termo, já vou lembrar para vocês, é o chamado ponto controvertido. Fatos controvertidos. Então, fatos controvertidos é onde tem a controvérsia. Então tem muita coisa que é falado na petição inicial e na contestação, mas o importante para a audiência de instrução é o ponto de o fato controvertido. Entendeu? Exemplo de tudo que é falado de acidente, prejuízo, de situações e tal. O autor diz que o réu ultrapassou, ou entrou na contramão, ou ultrapassou no farol vermelho. O réu vai contestar e dizer: não, eu não passei no farol vermelho. O farol estava amarelo ou verde. Então o autor diz que a outra parte colidiu porque passou no vermelho. E aqui está sendo processado, que é o réu. Não, eu não passei no vermelho, eu passei no amarelo ou no verde. Esse é o ponto controvertido. Qualquer pergunta feita de outro aspecto, de outros assuntos, geralmente às vezes é um ponto ou dois pontos controvertidos. Às vezes tem 5 pontos controvertidos. Mas tem um limite. Se um dos advogados fizer, se o advogado de uma parte fizer uma pergunta impertinente, ou seja, que não faz parte do ponto controvertido, faz parte da ação, mas não faz parte do ponto controvertido. Perguntar: os que ano era o seu carro? Seu carro é licenciado?
Isso é uma pergunta impertinente, não tem sentido, porque isso não é um ponto de controvérsia. O outro advogado, o advogado da outra parte que percebe isso, deve pedir a palavra por questão de ordem e pedir, pugnar ao magistrado que indefira aquela pergunta, por ser uma pergunta impertinente. Que é o que é a pergunta impertinente? É uma pergunta que não tem nada a ver com o ponto de controvérsia, o ponto controvertido. Não tem nada a ver. Às vezes o advogado faz isso para conturbar a ação, ou para tumultuar, ou para descontextualizar a ação, o momento, ou o foco. Não, o advogado ele tem que ir muito bem preparado e ter anotado nas suas mãos qual é a página, ou a folha, o parágrafo, deixar grifado, se for o caso, os pontos de controvérsia. E saber pugnar, pedir ao juiz, por questão de ordem, que a pergunta seja indeferida por ser impertinente. Isso já causa um mal-estar tremendo para o advogado que tentou aplicar, efetuar perguntas impertinentes. Isso já não é bem visto pelo magistrado que está observando tudo. Uma pessoa preparada. Já é um ponto negativo para quem faz a pergunta impertinente. Então, para você que vai se defender, você da contestação, é muito importante quando você vai fazer uma contestação, você achar o ponto da controvérsia e um fato sólido, capaz de absolver. Vou dar um exemplo, um ponto controvertido. Existem vários, eu vou fazer alguns vídeos sobre isso depois, mas as excludentes de ilicitude, algumas excludentes que tiram a culpa do réu, elas têm que ser trazidas para a defesa. Mas tem que ter um ponto de controvérsia. Alguma coisa que o autor falou e que você não concorda. E, se possível, ter a prova, é lógico. Tá? Esses, então, são os conselhos que eu dou para quem vai para uma audiência de instrução de acidente de trânsito, tanto para o advogado quanto para as partes, para você que vai para a audiência também poder dar essas informações para o advogado, então você também saber como falar, se portar na hora de ser ouvido. Tá? Ponto controvertido. É esse o motivo da audiência de instrução. Mas se você na contestação você não apresenta ponto controvertido, você vai ser sentenciado, é óbvio. Então você tem que achar o ponto de controvérsia. As partes têm que ir muito bem preparadas para a audiência, saber qual é o ponto controvertido e como resistir, como provar, como argumentar e provar que aquele ponto controvertido é o que pode levar à absolvição ou condenação também. Lógico que o ponto controvertido na visão do autor que está acusando, que está cobrando, ele pode ser muito sólido. Pode ter um ponto de controvérsia onde ele vence o réu, ou o réu consegue a absolvição, tá? É isso que eu quero dizer para você tomar o máximo de cuidado nas audiências de instrução de acidente de trânsito. Isso vale para qualquer audiência, claro. Mas como esse canal é para crimes, acidentes de trânsito, então fica aqui mais essa dica para você. Doutor Adam, Direito de Trânsito, um abraço.